Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral: Gálatas, o único Evangelho, o Evangelho de Cristo. Mensagem 10. Deus enviou seu Filho para resgatar os que estavam sob a lei. Leitura da Bíblia, Gálatas 4, versículos de 1 a 31. Na mensagem passada, nós terminamos em Gálatas capítulo 3, versículos de 23 em diante até o final, que nos fala que antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio para conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dissarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E por que é tão importante a questão da justificação, né? Que nenhum homem é justificado pela lei. No entanto, Cristo veio para que fôssemos justificados por fé. Por que a justificação é tão importante para nós? Porque sem atender às exigências da lei de Deus, da justiça de Deus, não tem como Deus dar a sua vida ao homem. Portanto, essa questão de justificação é vital e é crucial. Se nós não atendemos à justiça de Deus, Deus não pode nos dar vida, ainda que Ele queira. Por isso, a lei não é capaz de nos justificar. Apenas, irmãos, quando veio Cristo, pela sua morte e ressurreição, Ele atendeu todas as exigências da justiça de Deus. Por isso, irmãos, Ele nos trouxe a bênção de Abraão, que é o Espírito prometido, e por meio desse Espírito, Deus consegue hoje nos dar a sua vida. Por isso é tão importante a questão de justificação. A justificação vem pela fé. E quando nós ainda estávamos, antes da vinda de Cristo, eu estou falando com relação ao povo de Israel, ao povo judeu. Antes que viesse a fé, antes que viesse Cristo, eles estavam todos sendo guardados sob um tutor. E esse tutor é a lei. E esse tutor é o aio, que fala no versículo 24. E o aio significa um cuidador de crianças. Enquanto a criança é de menor de idade, eles tinham um cuidador, um tutor, né, para cuidar da criança enquanto ela é de menor de idade. No entanto, quando veio a fé, versículo 25, mas tendo vindo a fé, já não permanecemos debaixo ou subordinados ao aio. Então, graças a Deus, enquanto Cristo não
não havia chegado, o povo de Israel estava debaixo da tutela da lei. Mas em vindo Cristo, chegou a dispensação da fé. Aqueles que crerem em Cristo, aqueles que se identificarem com a morte e ressurreição de Cristo, aqueles que se unirem a tudo que aconteceu com Cristo para atender à justiça de Deus, irmãos, foram emancipados, saíram da posição de escravos para a posição de filhos. Por isso aqui diz, versículo 26, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. E no versículo 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa chega até nós com o objetivo final de nós nos tornarmos não apenas filhos, mas ainda filhos herdeiros, para juntamente com Cristo nós herdarmos, sermos herdeiros do mundo, como Deus havia prometido a Abraão. Isso nós conhecemos em Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículos 13 e 14. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, Então Deus, enquanto os da lei representam os que ainda eram menores de idade, nós podemos continuar aqui, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor a que é menor de idade, em nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo. Ainda que um filho menor de idade seja herdeiro, seja filho, mas enquanto ele é menor de idade, não pode assumir responsabilidade de um filho, ele não difere nada de um escravo, Então, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Quem são os tutores? Os tutores, o tutor é um guardião de crianças. Curador é um administrador da casa para suprir todas as necessidades dos membros daquela família. Portanto, irmãos, a lei tem um papel de guardar os que estão debaixo da sua tutela e suprir as suas necessidades. Então a lei tinha essa função, mas até ao tempo predeterminado pelo Pai. Quando que aconteceu o tempo determinado pelo Pai? É quando Cristo veio aqui na terra, pela primeira vez. É o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Esse é o tempo em que Deus estabeleceu pelo sangue de Cristo a nova aliança, o Novo Testamento, E aqui diz, versículo 3, assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo, Que são esses rudimentos do mundo? Hebreus capítulo 5, versículo 12, podemos tentar entender um pouco melhor, Hebreus 5, 12. Pois com efeito,
quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Quer dizer, enquanto nós somos menores de idade, estávamos servilmente sujeitos ainda aos rudimentos do mundo, que são o ensinamento rudimentar, ensinamento básico, né, elementares da conduta, da lógica humana. Irmãos, mas Deus quer nos dar mais do que isso. Vindo, porém, né, versículo 4, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Irmão, o que quer dizer isso? Deus não, o objetivo de Deus é dar vida ao homem, o objetivo de Deus é fazer de nós seus filhos, e que fazer desses filhos, quando estiverem maduros, filhos herdeiros de Deus, de receber por herança aquela promessa que ele deu para Abraão e ao descendente. E se você está em Cristo, você então faz parte, né, de quem vai receber a concretização, o cumprimento da promessa, porque a promessa foi dada a Abraão e ao seu descendente. Então, graças ao Senhor, no momento em que nós cremos em Cristo, nós saímos da tutela da lei e nós nos tornamos filhos. E recebemos o quê? Recebemos a filiação. Então não somos mais escravos, ou não vivemos mais como escravos. Hoje, irmãos, nós podemos viver como filhos. Chegando a esse ponto, eu vou insistir um pouco naquilo que terminei na semana passada. Graças a Deus, na semana passada nós tivemos a conferência em São Bernardo do Campo no sábado, e no domingo nós falamos a mensagem 9 aqui. E ali nós dissemos que a conferência de São Bernardo do Campo foi um marco para a emancipação. Todas as igrejas, por menores que sejam, nós não devemos ficar sempre vivendo debaixo de tutores e sempre achando que somos de pouca força, menores de idade, poucos recursos, pouco número de pessoas, e tudo que nós esperamos que alguém nos empurre, algum tutor nos indique o caminho, porque por nós mesmos nós não sabemos como assumir a responsabilidade e ir para frente. Mas, irmãos, agora Cristo já veio. Agora, irmão, Cristo morreu por nós e Ele ressuscitou por nós. E hoje, irmãos, nós temos o quê? Nós temos a bênção de Abraão, nós temos o Espírito prometido e nós temos a palavra. Deus fielmente nos fala a palavra. Irmão, nós temos tudo na mão. Temos ou não temos? Por exemplo, quando em Gênesis 1, quando, versículo 2, a terra, por alguma coisa que aconteceu, a terra estava sem forma e vazia. E Deus precisava restaurar essa terra. Ele usou o que para restaurar essa terra? A palavra. Mas antes da palavra, Ele preparou o quê? Ele preparou o seu Espírito. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas, isto é, o Espírito de Deus estava pronto a entrar em ação. O Espírito de Deus, irmãos, ele obedece à ordem da palavra de Deus.
Quando Deus desse uma palavra, seria uma ordem e o Espírito imediatamente entra em ação, né? Quando em seguida disse Deus. Esse disse Deus é a palavra que saiu da boca de Deus. Disse Deus, haja luz e houve luz. Quem trabalhou? O Espírito. O Espírito fez esse trabalho, isso, e houve luz. Então, irmãos, Deus trabalha dessa maneira. Deus, Ele coloca seu Espírito à disposição e Ele fala uma palavra. Quando Ele fala uma palavra, o Espírito atua e é realizado aquilo que Ele falou. E agora, Ele criou o homem. Entrou mais um elemento. Então não tem só o Espírito de Deus e a palavra de Deus, e agora tem um homem. Então, como Deus faz essa obra hoje? O Espírito de Deus está pronto, e Deus também está pronto para falar a sua palavra. E quando Deus fala a sua palavra, Ele precisa do quê? Ele precisa que alguém tenha um espírito aflito e abatido, e que treme da palavra dele, e que tenha amor reverente à sua palavra, e que crê nessa palavra, e crê com convicção, né, inculcando essa palavra, e essa palavra atua pelo Espírito para fazer a obra de Deus. Vocês entenderam? Essa é a diferença. Por isso, né, eu vou usar novamente Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4, versículo 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Por quê? Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Quer dizer, Deus manda o seu Espírito, está pronto para operar milagres, e Deus deu uma palavra. Só que os que receberam a palavra, né, não ouviram a palavra com fé, não acompanhou a palavra com fé. Então essa palavra não lhes aproveitou, essa palavra não houve nenhum efeito neles, isto é, o Espírito não operou neles. Do contrário, para os Tessalonicenses não aconteceu exatamente o contrário. 1 Tessalonicenses 2:13. Vocês se lembram desse versículo? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisse, de nós quem? De Paulo. De nós ouvisses, que é de Deus, acolhesses não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando em vós, operando eficazmente em vós os que credes. E quem que faz operação? É o Espírito, né? Então, quando você recebe, acolhe a palavra que vem, né, dos apóstolos, e você acolhe como palavra de Deus e não como palavra de homens, essa palavra opera eficazmente em quem crê. Se você não crê, a palavra não opera, mas se você crê, a palavra opera, tá? Então esse é o princípio de Deus trabalhar. Então, hoje nós chegamos da etapa, uma nova fase. Nessa nova fase, é a fase da emancipação. Não estamos mais debaixo de uma tutela, um tutor. Só fazemos as coisas quando o tutor, né, nos indica, nos fala, né,
faça isso, faça aquilo, ou dá um empurrãozinho, aí que eu faço, e quando ele retira a pressão de mim, eu retrocedo. Irmãos, essa foi a nossa vida cristã e a nossa vida igreja de outrora, talvez. Não é? Irmãos, agora mudou de figura. Daqui para frente, irmãos, todas as igrejas precisam aprender que nós fomos emancipados. Não precisamos mais ficar esperando alguém nos empurrar. Por quê? Irmãos, nós temos o quê? Todas as igrejas têm o quê? Tem a palavra. Todas as igrejas têm acesso à palavra. Nós temos um grupo de pessoas que nos servem. Assim que termina uma mensagem, imediatamente no domingo à noite ainda, nós já temos a imersão, o folheto de imersão pronto para segunda-feira. E logo depois sai para a semana toda. E nós temos uma equipe grande, não sei se vocês sabem, uma equipe grande para preparar, né? Claro que tem uma equipe que já está preparando alimento diário. Nós temos uma equipe grande preparando grito de guerra. E grito de guerra não é fácil de preparar, né? Tem que rimar, e a palavra tem que ter o sentido da palavra da semana. Não pode ser palavra qualquer, não era só uma poesia por ser bonita, não. Ela tem que transmitir fielmente a palavra, então não é fácil. Então, graças a Deus, nós temos tantas pessoas que nos preparam. Nós temos o IVPT, né, que transmite essas mensagens e tem na sua, né, tem as postagens, e você pode assistir, ouvir, hora que você quiser. Em outras palavras, nós temos a palavra à nossa disposição. Isso é igual para todas as igrejas. E se nós entendemos que não é a capacidade do homem que faz a obra de Deus, que é a palavra que faz a obra de Deus, portanto, não depende de você ser mais capaz ou menos capaz. Basta que você acolha a palavra, creia na palavra, e permita que a palavra, pelo Espírito, faça a sua obra e faça os seus milagres. Alguma coisa vai acontecer na sua igreja. Acredita ou não acredita? Então, irmãos, todas as igrejas podem ser emancipadas, né? Por um lado, eu disse ontem na live, individualmente, também, irmãos. Você vai dizer, eu não nasci com aquele irmão realmente ele é espiritual, ele é capaz. Eu não. Não. Pedro nos fala em 2 Pedro que todos nós recebemos uma fé igualmente preciosa. O potencial que eu tenho é o potencial que você tem. Todos nós recebemos a mesma quantidade, mesma terra, né, em igual valor. Só depende de eu trabalhar em cima dessa terra para fazer essa terra produzir, né, para o Senhor. Então, irmãos, individualmente falando, todos nós temos o mesmo potencial. E também em termos de igreja, nós também temos o mesmo potencial. Todos nós temos a palavra, né? E o que difere uma igreja da outra, quem sabe, são as ferramentas. Mas eu também tenho meio de buscar essas ferramentas. Então, graças a Deus, o Senhor deu para a igreja a energia dos adolescentes. É tão importante, nossos adolescentes, a casa de adolescentes tem nos trazido muita vida e muita energia. Só que essa energia toda tem que ter uma liderança para cuidar deles, que são nossos capitães. E agora nós precisamos dos intendentes, com a sua maturidade, para tornar essa energia toda funcional. Essa energia toda trabalhe para Deus, de uma maneira de acordo com a palavra de Deus, na direção que a palavra de Deus dá. Então nós temos o TCI, tropas, capitães e intendentes. Temos essa ferramenta. Nós temos essa ferramenta o quê? Nós temos como operar através dessa ferramenta o vem e vê. Nós temos, através dessa ferramenta, a igreja pode operar o quê? Missão família,
central de acolhimento. A igreja tem as mulheres conectadas, os homens de oração, né, para cuidar das pessoas, para nós incluirmos mais pessoas. Irmão, nós temos muitas ferramentas. Nós temos a imersão, nosso folheto da imersão, nós temos grito de guerra, nós temos o Expolivro, que graças a Deus acho que ainda está em São José do Rio Preto, né? Está terminando São José do Rio Preto e vai para Birigui, não é isso? Vai para Birigui, fazendo milagres lá, né? E, irmãos, nós temos, que mais nós temos? Hein? Nós temos o SEAP, nós temos os missionários, né, espalhados por toda a terra. Irmão, nós temos tudo na mão. Então, o que difere talvez uma igreja ou outra é a ferramenta, mas nós podemos também pedir ajuda uns aos outros, certo? Nós podemos dizer, nós estamos precisando de comportores, e nós queremos abrir casas de adolescentes, né? E, irmãos, nós temos tudo na mão, é só uma questão da gente ter ousadia e pedir para o Senhor e sair fora da caixa e fazer a coisa acontecerem. Quantas igrejas que não tinha um adolescente, o Senhor fez milagre e apareceram adolescentes. Eu vou chamar o Zé Roberto aqui, Zé Roberto de Bebedouro, vem cá. Bebedouro era uma igreja coitadinha. Amém? Não se ofenda, tá? Não, tranquilo. Tamo junto. Né? Uma igreja que só tinha, né, poucos irmãos e só 2 pouco mais atuantes e poucos reuniam, não conseguiam se reunir. E eles queriam, alguma coisa tem que acontecer aqui. O Zé Roberto começou, né, com outro irmão, começaram a ficar preocupados. Nós temos que fazer alguma coisa acontecer. Adolescente não temos, jovem não temos, como é que a gente faz? Agora ele vai contar para mim, né, para vocês, resumidamente, para mostrar para vocês como nós podemos emancipar uma igreja, né, uma igreja pequena, né, no começo. Vai. Amém. Amém, irmãos. Sou de Bebedouro, né, Zé Roberto. E a nossa experiência é bem assim, né? A gente tinha uma igreja com 10 irmãos, cerca de 10 irmãos, né? E uma reunião fraca, devagar, não tinha mais condição. Nós chegamos num ponto que, assim, ou a gente faz alguma coisa, ou a gente vai morrer. E aí o irmão está falando, né, a palavra pela fé está falando sobre caso adolescente. Encontrei com o irmão na padaria, que na reunião já nem encontrava mais. E aí, falei, irmão, nós temos que fazer caso adolescente. Só que nós não tínhamos adolescente, não tinha nenhum. E aí começou eu e o irmão Pedro Brant, vamos marcar uma reunião. Marcamos eu e ele. E fomos fazer grito de guerra nessa reunião. Eu e esse irmão. 2 velhos, né? 2 velhos. Irmãos, você já viu um grito de guerra ruim? Não é igual do Vitor aqui, não. É grito de guerra ruim mesmo. E nós começamos a fazer assim, irmão. Não tinha o que fazer, né? Vamos fazer o que dá para fazer. E com isso nós vimos 2 meninos do outro lado da rua, do local de reunião. E chamamos um dia eles para um evento de jovens. Mas não tinha jovem. E os meninos vieram para o evento de jovens. Aí compramos pizza, Coca-Cola e tal, né? E começamos a fazer um grito de guerra lá, ainda difícil tudo. E nesse meio tempo o irmão Pedro está falando da casa adolescente. Nós cremos nessa palavra, irmãos. Nós não podemos ficar, né, mais sob a tutela, né, de nós mesmos, na verdade. Precisamos ser emancipados de alguma forma. E aí, né, nesse meio tempo, um menino, filho de um casal amigo meu, que eu conheço há muito tempo, um menino de 11 anos, falou para o pai que queria me ver. Aí o pai dele veio falar comigo se ele podia trazer o filho dele para me ver. Eu falei, claro, pode. Mas o menino não conversava com ele, não tinha muito contato com ele. E ele chamei ele para vir, então, falar comigo. Aí fui pagar um café para o menino. Paguei um café para ele, nós ficamos conversando, um assunto que não sabia qual que era o assunto, o que está acontecendo, né? E aí eu falei para ele assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te convidar você para um evento de jovens, você quer ir? Ele falou, eu quero, né? Vai ter pizza, vai ter Coca-Cola, mas é um evento top, eu quero. E ele foi para esse evento. Aí, irmãos, ele foi,
e o mais interessante, ele gostou do grito de guerra que nós fizemos lá com ele. E na outra semana, ele trouxe a mãe dele. A mãe dele é uma cantora gospel, reconhecida lá na região. E ela participou de uma reunião também. Nesse período, o pessoal da Cooper Inter estava passando por lá, os comportores. Aí chamei esse comportor e falei assim, preciso ir para essa reunião, para nos ajudar lá. Eles fizemos, então, o novo de guerra com os comportores, que ficou mais interessante. E a mãe aí eu perguntei para a mãe dele, né, o que ela achou da reunião. Ela falou assim, achei maravilhosa, principalmente o grito de guerra, porque fala da palavra. Né? E começou assim, irmãos. Aí esse menino, na próxima reunião, já trouxe mais 4 com ele. E na outra trouxe mais 7. E desses 7, fizeram contato com um bairro lá, tinha mais 5. Aí eu tinha que buscar os 5 meninos. Quando eu cheguei para pegar os 5 meninos, tinha 16. Aí, né? Então começou assim, irmãos, a nossa questão lá, né? Hoje nós estamos cuidando, né? Assim, que estão em nossa volta uns 40 meninos. Consolidados já tem 20. Em consolidação tem 30 e mais nós, né? Então a nossa igreja quadruplicou o número de irmãos. Graças ao Senhor, né? Então, nós estamos seguindo essa direção. É crer como Abraão, né? Primeiro você tem que crer, né? Depois fazer. Porque no começo eu e o Pedro ficava na dúvida, né? Assim, vamos fazer, irmãos. Primeiro nós temos que fazer. Dá o passo, como Moisés, né? Baixa a vara na água e o mar abre. E o mar está abrindo para nós, irmãos. Agora, nós fizemos, eu não faço nada, irmão. A gente não faz nada. Só tem que buscar, levar, trazer, comprar refrigerante, comprar comida, tal. É isso aí. Amém. Obrigado, Zé Roberto. Que testemunho fantástico. E para provar, irmãos, todas as igrejas podem ser emancipadas. É só nós cremos na palavra, que a palavra opera pelo Espírito, né? Milagres entre nós, né? Convida 2 jovens para um evento de jovem que não tinha jovem nenhum, né? Aí um amigo dele fala para ele que o filho do amigo dele, queria conversar com ele, mas sobre o que? Também não sabia, né? Aí ele chama o menino, e o menino olha para ele, ele olha para o menino, não tinha nem assunto para conversar. Aí convida o menino para tomar um café. Isso é coisa de adulto, né? Tomar um café, paga um sorvete, né? Então, e você vê, coisas assim, ó. E o Senhor fazendo milagres. E hoje estão cuidando 40 pessoas, né? 40 pessoas. Mas isso é um milagre. Na verdade, esse final de semana, ó, só para vocês saberem, irmãos, esse final de semana estão aqui conosco agora 32 irmãos da região de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto, a região, irmão, ficou, acho que muitos deles nunca vieram para cá, né? Para a reunião aqui. E ontem levamos para o Chifu, nem sabia o que era o Chifu, né? Então, graças ao Senhor, estão todos muito alegres. E tivemos maravilhosas comunhões ontem, ouvimos testemunhos maravilhosos, e hoje de manhã também, o que aconteceu com o Sertãozinho, né? Sertãozinho, né? Todos abandonaram, né, o barco, e ficou só uma família, e dessa família eles não deram um braço a torcer, não, eles não falaram, não, somos coitadinhos, não, eles começaram a lutar, e graças ao Senhor, irmãos, em pouco tempo hoje já estão com 20 pessoas. Eu morro, como é que é? Morro Agudo, né? Morro Agudo também, não é isso? Em milagres e milagres, na prática da palavra, em pouco tempo tem o quê? 30, 40 pessoas ali reunindo. Quer dizer, 50, né? 50. Então, são coisas, sabe, são exemplos de que, irmãos, hoje não precisamos ficar, sabe, se a gente continuar precisando de tutor, nós vamos passar mais 5 anos com o mesmo número de pessoas e não vamos sair do lugar, não é isso? Vamos reagir pela fé. Nós temos a palavra, nós temos o Espírito que faz milagre, não é isso? Nós temos, né, ferramentas, né? Se não tem adolescentes, vamos pedir para o Senhor dá adolescentes, né? Então, irmãos, todas as igrejas
podem ser emancipadas. Imagina só, irmãos, o poder, a força que as igrejas vão ter quando todas as igrejas, né, deixar o Espírito operar esses milagres em todas as nossas cidades. Irmão, imagina o que o Senhor não pode fazer. As igrejas do estado de São Paulo, irmão, tem muito potencial para ser para ser um poder tão grande, né, na mão do Senhor, para fazer avançar a obra do Senhor. Portanto, irmãos, individualmente nós temos potencial, não vamos desperdiçar esse potencial. Não vamos ficar escondido atrás, eu não sei fazer nada, não sirvo para nada. Não vai esconder atrás disso. Vamos correr atrás e coletivamente, cada igreja, vamos trabalhar, irmãos, com a palavra que o Senhor nos deu, inculcando a palavra, fazer imersão da palavra, usando as ferramentas, os adolescentes, o TCI, né, usando todas as ferramentas que o Senhor nos der. Vocês vão ver, as igrejas vão prosperar daqui para frente. Não vamos ficar contentes em cada cidade. Nós temos apenas 2 famílias, 3 famílias, que o Senhor possa fazer prosperar todas as igrejas aqui do estado de São Paulo e também em toda a terra, né, o Senhor pode nos abençoar. Essa é a benção de Abraão, né? É o Espírito prometido que faz a obra por nós. Muito bem, então vamos lá. Esse é o meu encargo principal, de, né, realmente entendermos que não precisamos ficar, sujeito aos rudimentos do mundo, das coisas básicas. Faça isso, não faça aquilo, manter uma reunião, não é isso? Manter uma reunião convencional, tradicional, que não sai do lugar. Então, graças ao Senhor, vamos dar para o Senhor uma igreja ativa, dinâmica, né, que faz as coisas acontecerem. Amém. Então vamos lá, estou no versículo 4. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, graças a Deus que Cristo ele veio nascido de mulher, único homem que nasceu só da mulher. E todos nós aqui nascemos do homem e mulher, certo? Então, ele é o único, irmãos, o único homem nascido de mulher, não tem pecado, tá? Então isso você pode comprovar em Mateus capítulo 1, né? Mateus capítulo 1, versículo 18. Como diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então Jesus é o único homem que é nascido só da mulher, tá? E versículo 20, enquanto ponderava José, né, nessas coisas, e um anjo do Senhor apareceu dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Portanto, Jesus era um único homem, né, da humanidade que não tem pecado, porque ele nasceu da mulher e achou-se grávida. A mulher achou-se grávida pelo Espírito Santo. E isso confirma Romanos capítulo 8, versículo 3, que eu tenho usado muito, né? Porque é um versículo muito importante, que diz assim: porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela sua carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. Então, esse versículo aqui mostra que a lei não tem
força para lidar com a nossa carne e muito menos com o pecado. Então, Jesus veio na forma, na semelhança da carne pecaminosa. Só a semelhança. Assim como no deserto Moisés levantou aquela serpente de bronze, e todo aquele que foi mordido pela serpente, para ser curado, bastava olhar, mirar para a serpente de bronze. E a serpente de bronze que trazia cura tinha a semelhança da serpente, mas não tinha a natureza pecaminosa, ou não tinha veneno da serpente. Então Jesus veio na semelhança da carne pecaminosa, para que quando ele foi à cruz, ele levou como uma ratoeira, ele levou o rato dentro da ratoeira e foi crucificado com ele na carne o pecado, tá? Então essa é a sabedoria de Deus, e ele não podia ter pecado para poder fazer a redenção por nossa causa. Ele não somente é nascido da mulher, ele é nascido da lei. É importante nascer da lei justamente para resgatar os que estavam debaixo da tutela da lei. Podemos ler rapidamente Lucas 2. Lucas capítulo 2, versículo 22. É isso, né? Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor: todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolas ou 2 pombinhos, né? E versículo 27, movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para fazerem com ele o que a lei ordenava. Então Jesus nasceu, né? E foi apresentado mediante todos os ritos da lei, os preceitos da lei. Então Jesus, ele nasceu na lei, justamente para resgatar os que estavam debaixo da lei como escravos, a fim de que? Para que recebessem a filiação, para poder desfrutar das bênçãos dos filhos de Deus, tá? Vamos voltar lá para Gálatas 4, né, versículo, onde estamos? Versículo 5, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação. Por que nós não usamos a palavra adoção de filhos? Porque a tradução dessa palavra é muito difícil em grego, é huiotesia. Huios é filho, e principalmente filho mais maduro. E o huiotesia seria, né, o direito desse filho mais maduro. Então, a adoção de filhos parece algo, né, de um filho adotado. Nós não somos filhos adotados, nós somos filhos legítimos de Deus, nascidos de Deus, né? E então esse huiotesia é o que? É o direito de um filho, né, para herdar, um filho herdeiro. Então nós preferimos a tradução dessa palavra para filiação, né, uma filiação. Então, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a filiação, e porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então primeiro Deus nos dá o título de filho,
ou a realidade de filho, e no fim, o objetivo dele é nos levar para sermos herdeiros. Ele quer que nós sejamos seus herdeiros. Esse é o motivo, tá? Então vamos lá. Os que são de Cristo tornaram-se filhos de Deus, não somente de direito, mas também de fato. Porque quando nós cremos em Jesus, fomos regenerados pelo Espírito. Vocês se lembram em João 3, quando Jesus disse para Nicodemos? Vamos lá? João 3. O que Jesus disse para Nicodemos? O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é o Espírito. Por isso ele diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. É nascer do alto, é nascer do Espírito. Então, graças a Deus, irmão, nós nascemos de fato, né, do Espírito. E, né, não só isso, nós, Romanos capítulo 8, versículo 16, vamos lá, Romanos 8, 16. O próprio Filho testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui dentro de você, no seu espírito, existe uma testificação, existe um testemunho, uma sensação de que você é de fato um filho de Deus. Você não tem essa sensação? Porque o próprio Espírito, no seu espírito, testifica que você é o Espírito de Deus. Isso é um filho de Deus de fato, mas também, né, João capítulo 1, versículo 12, conhecido por todos nós, que diz assim, é a confirmação da palavra: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Irmãos, bastou-nos crer no nome do Senhor Jesus, e nós que nascemos de Deus, e nós temos a vida de Deus. Hoje Ele nos deu poder ou direito, né, de sermos filhos de Deus. Que maravilha, né? Por isso, lá em Gálatas 3,16, voltando lá para Gálatas 3,16, como fala: ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como falando de muitos, porém de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Então a bênção de Abraão chegou para abençoar todas as famílias da terra. Está no versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, né, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Irmãos, essa bênção, por que chegou até nós? Não é que essa promessa foi prometida a Abraão e ao descendente. A promessa foi dada a Abraão e a sua concretização aconteceria com seu descendente Cristo. Mas o que tem a ver conosco? Por que nós recebemos essa promessa, a concretização dessa promessa? Porque nós somos colocados em Cristo. Hoje nós somos unidos a Ele, identificados a Ele, até revestidos de Cristo Jesus. Portanto, irmãos, toda a promessa dada para Cristo, hoje nós recebemos. Essa é a bênção de Abraão, o Espírito, através do Espírito nós recebemos essa bênção. De sorte, voltando lá, versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Lembre-se sempre, Deus tirou você da posição de um escravo e emancipou você com a vinda de Cristo, e você só bastou
crê no Senhor Jesus. Vocês perceberam que a nossa parte do homem, Deus não exige muita capacidade. Deus exige pouca coisa de nós. Em primeiro, é sempre crer, é sempre fé. Eu estava falando para os irmãos, né, na comunhão de ontem. Irmãos, vocês já perceberam que Abraão não mostrou muita qualidade, muita habilidade, não mostrou muita capacidade natural, não é? Porque Deus tornou Abraão um personagem tão importante na Bíblia. Ele mudou a história nossa, não é isso? Então, o que Abraão fez? Porque ele era muito poderoso, ele era muito, né? Ele é muito capaz, muito habilidoso, assim como Lúcifer, né? O selo da perfeição. Ele era o homem mais sábio do mundo, ele é o homem mais formoso do mundo, como Lúcifer. Não. Qual foi o ponto? Qual é a característica de Abraão, né, para que Deus pudesse abençoar tanto a ele? É a sua fé com tanta simplicidade. Então eu estava dizendo ontem para os irmãos, que eu mostrei um pouco do histórico, desde Gênesis 6, mostrei um pouco, eu não tenho tempo aqui para falar muito sobre isso, desde Gênesis 6, né? Quando houve aquela confusão de Gênesis 6, trouxe à terra muita confusão, muita violência, né? E a maldade do homem havia se espalhado, então Deus teve que mandar dilúvio, tá, para a terra. Só que houve o contato dos anjos de Deus com as filhas dos homens. E esse contato dos seres angelicais, dos anjos caídos, né, com os homens em Gênesis 6, fez com que a humanidade conhecesse que, existe uma categoria de seres criados por Deus que tem poder maior do que nós, maior do que o homem, né? Então, depois da saída de Noé da arca, 175 anos depois, surge o Nimrod. Nimrod então diz para aquela geração pós-dilúvio, a geração pós-dilúvio, e vivia no temor, com medo de Deus. Se nós desagradarmos a Deus, Deus vai mandar outro dilúvio, né? Pode mandar outro castigo grande. Então vivia atemorizado, era uma geração atemorizada, né, com o castigo de Deus. Aí surge o Nimrod e diz: não precisam temer a Deus, nós vamos declarar independência a Deus, o homem consegue cuidar de si mesmo. Por isso, irmãos, que ele começou a fundar cidades, vocês sabem, né? Porque naquele tempo o homem não vivia em cidades. Então, por que começou a criar cidades? Porque em cidade o homem vai dar todas as condições para quem se sujeita a viver na sua cidade. 3 itens principais que são o sustento que o homem precisa para viver, sobreviver, a alegria, que é entretenimento para o homem poder, todo homem precisa de prazer, precisa de alegria para viver, e a segurança que o homem mais precisa para não ser morto, né? Então são 3 itens que até hoje perduram como o tripé que sustenta qualquer sociedade humana. O que o homem, né, entre nós, as indústrias que nunca vão falir é a indústria do alimento, a indústria do sustento, né? E a indústria de entretenimento também nunca vai falir, porque o homem precisa de entretenimento, vai desde, né, parques, né, até mesmo vícios, vinhos, drogas, né? E o último ponto é a segurança, né? A indústria de segurança só vai crescer, né? Carro blindado, né? Alarme, câmeras, né? Essa indústria da segurança. Então o homem precisa disso, e Nimrod promete para os homens: eu vou cuidar de vocês. Aí cuidou desses 3 itens. Só que o homem ainda depende da natureza, né, para plantar, depende do sol, da chuva e tal. Então eles falaram: já que nós declaramos independência a Deus, nós sabemos por Gênesis 6
existem uns seres angelicais que eles têm poderes maiores do que o homem. Então vamos adorar eles, vamos pedir ajuda deles. Eu não vou pedir ajuda para Deus, vou pedir ajuda para eles. É assim que surgiu a idolatria. Começar a adorar ídolos. Deus da alegria, vão adorar Deus da agricultura, Deus do amor, Deus disso, Deus daquilo. Irmãos, surgiu a idolatria dessa forma. E a idolatria passou para todas as nações eram pagãs na época de Abraão. E parece até que o pai de Abraão estava envolvido com questão de ídolos. Irmãos, imagina, no meio daquela situação entorpecida já, ninguém mais buscava o verdadeiro Deus, porque Nimrod já cortou a relação do homem com Deus. Eu vou fazer minha inferência. Abraão então vivia naquela sociedade, inconformado. Não é possível. Tem um Deus criador, o verdadeiro Deus, que criou todas essas coisas, que mantém todas essas coisas. Não é possível. Ele deve estar sustentando todas essas coisas. E eu vejo para a minha direita, para a minha esquerda, todo mundo adorando ídolos. Eu quero esse Deus. Onde está o Deus verdadeiro? Vocês entenderam? Então, por esse coração de busca a Deus verdadeiro, irmãos, eu acredito, que aí Deus apareceu a ele. E quando Deus apareceu a ele, irmãos, ele confiou totalmente. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa dos seus pais, vai para uma terra que te mostrarei, ele saiu. Por quê? Porque ele confiava, ele é o único Deus verdadeiro, ele sabe o melhor para mim. Sabe, então, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Irmão, o que Deus requer do homem é só crer na sua palavra. Deus não requer de você muita capacidade, você ser muito poderoso. Tanto é que Paulo, no começo de 1 Coríntios, fala: Deus ele não escolheu muitos poderosos desse século. Ele não escolheu muito sábio desse século. Antes dele escolher as coisas loucas, as coisas as desprezadas, para envergonhar as que são. Irmãos, Deus não exige tanto de nós. Tanto é que, irmãos, claro que se você puder ter instrução melhor, superior, claro, ótimo. Mas se você não teve chance de ter instruções superiores, igualmente a fé é para você. Deus nunca elitizou a fé, A fé é para todos. Então, Deus não exige muito a nossa capacidade. Irmãos, tão somente a gente tem um espírito correto, humilde, como para mim, Abraão teve esse espírito. E aí ele creu em Deus, como Deus o verdadeiro. Ninguém mais cria. Todos criam, adoravam esses ídolos, mas ele estava inconformado. E Deus então apareceu a ele. E ele partiu conforme as palavras de Deus. Então, para crer tem que ter a palavra. Deus tem que aparecer a você e falar com você. Irmãos, é aí que gera fé. A palavra é que gera fé. E quando você crê, a palavra acontece. E as coisas acontecem. Então, é assim que funciona. Então, os ídolos, que os Gálatas eram... Vamos voltar lá. Ó Senhor Jesus. Versículo 8. Outrora, porém não conhecendo a Deus... Aqui Paulo já está... Você sabe que de versículo 1 até 7, de certa forma, ele estava se dirigindo aos judeus que passaram pela experiência da tutela da lei. E Deus, Jesus Cristo veio e lhes deu a filiação. Mas no versículo 8, ele começa a falar dos gentios, dos Gálatas que eram gentios. Aqui diz: outrora, porém, não conhecendo a Deus, servíeis a deuses que por natureza não o são. Vocês serviam a ídolos. Mas agora que conheceis a Deus, ou
antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis ainda escravizar-vos? Né? Então, irmãos, os ídolos por natureza não são deuses, né? Não são deuses. Mas agora que os Gálatas conheceram a Deus, como eles estão voltando outra vez para aqueles princípios elementares, não faça isso, não faça aquilo, tá? E escravizados por por essas coisas de novo, porque no paganismo também tem essas coisas rudimentares, né? Na verdade, todas as religiões, até as mais rudimentares, pregam, né, em fazer o bem, tem a sua moralidade. Mas o que Deus quer de nós não é só isso, né? O plano de Deus é muito superior a isso, né? Então, querem guardar dias, aqui fala guardar dias, guardais dias e meses e tempos e anos. Guardar dias o quê? Tem que fazer dias especiais. O sábado é um dia especial, você não pode trabalhar, você não, quer dizer, passaram a voltar a guardar sábados, né? Meses são meses, são meses como meses que tem a festa da Páscoa, a festa do Pentecostes, a festa dos tabernáculos, né? E também ano aqui são anos sabáticos que os judeus guardavam. Então tem dias especiais, tem meses especiais, tem anos especiais. Irmãos, isso é muito típico da lei judaica, né? Que Deus é que impôs isso. E também as religiões pagãs têm isso. Não sei se vocês, né, vocês sabem, né, que nós somos um país, desculpe falar, país católico, né? E todo dia tem um dia de um santo, não é isso? De um santo. Irmão, isso é próprio de uma religião pagã, né? Uma religião pagã tem isso, tem dias especiais, períodos especiais, tal. Mas, irmãos, para nós, irmãos, todos os dias é viver no sábado, todos os dias vivendo, né, com o Senhor do sábado. Para nós, irmão, todo dia é viver em ressurreição, né? Para nós não tem essa diferença, né, dos dias especiais, né? Por isso é tudo bobagem. Natal, né? E, ó Senhor Jesus, todo dia nós vivemos Cristo, né? Romanos 14, versículo 5. Que diz o quê? Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um tem uma opinião bem definida em sua própria mente. Não faça disso, né, motivo para divisão, para ter problema uns com os outros, certo? Colossenses 3, versículo 6. Por essas coisas é que vem a ira de Deus, né? Acho que é muita coisa para ler. Deixa eu me ver aqui, ó. Versículo 16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo
Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Então não precisamos ficar, fazer diferenciação no dia, do mês, tal. E para nós, irmão, todos os dias, para nós vivemos, pela palavra de Deus, inculcando a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo através de imersão na palavra, E em meio, irmãos, a tantas lutas, Paulo pregou evangelho a eles, e eles receberam a Cristo pela graça, mas agora parecia que todo o seu trabalho estava se perdendo. Por isso que Paulo fala aqui em Gálatas 4, versículo 11: receio de vós, tenha eu trabalhado em vão para convosco. Parecia que agora eles queriam voltar novamente a se escravizar às regras religiosas judaicas. Versículo 12 agora: sede, onde estou? Sede qual eu sou, pois também eu sou como vós. Irmãos, assim como vos suplico, em nada me ofendestes. Quer dizer, parecia que os Gálatas pensavam: será que Paulo está tendo alguma coisa pessoal conosco? Ou nós ofendemos pessoalmente a Paulo, Não é questão pessoal, é questão da verdade do Evangelho, Se vocês voltarem a esses rudimentos do mundo, voltando para esses coisas elementares da religião, vocês estarão tornando vã a pregação do Evangelho, da verdade do Evangelho, e estariam pondo para perder tudo aquilo que Paulo havia pregado aos Gálatas, Então, por isso que ele fala: sede qual eu sou, pois também eu sou como vós, irmãos, assim eu suplico. Por quê? Irmão, Paulo, ele queria dizer: eu passei por tudo isso, eu era extremamente zeloso das tradições dos meus pais, porém Deus, Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 14, ele puxa o seu currículo e ele diz: e na minha nação, quanto ao judaísmo, é isso, Quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detença, não consultei carne e sangue. Quer dizer, Paulo estava enfronhado, ele estava envolvido até o pescoço no judaísmo. Ele era extremamente zeloso do judaísmo e também na tradição dos seus pais. Irmãos, a tradição, só para vocês saberem, a tradição dos fariseus são o quê? Vem da tradição dos mestres da lei, dos rabinos. Eles vão aplicando a lei de acordo com as situações que aconteciam entre o povo, da mesma forma como o nosso STF, Suprema Corte, como é que é? Supremo Tribunal Federal, que seria a última instância de uma corte de justiça, não é isso? Então, a Suprema Corte definia como então se aplica a Constituição. Não é assim que funciona? Tem a Constituição, mas nós precisamos saber como aplica a Constituição. Essa Constituição de certa forma, é uma letra morta, e você então precisa saber como aplicar em diversas situações. Por que o povo de Israel precisava
de um STF, de uma Suprema Corte, para aplicar a lei de Deus. Isso, no meio dos fariseus, se tornou a chamada Torá oral ou Talmud. E depois de algum tempo passaram a registrar, tá? Então, que são as jurisprudências das aplicações da lei feitos pelos rabinos, da Suprema Corte. Mas, irmãos, aí eu fico pensando, mas por que existe isso? Por que existem essas tradições? Por que, né, é feito disso? Irmão, tudo isso é porque, irmãos, eles rejeitaram o falar vivo de Deus. Eles rejeitaram os profetas. Como se aplica a lei, a Constituição de Deus? Como se aplica a Constituição de Deus? Em cada situação particular, irmãos, é Deus quem aplica. É ou não é? Deus, né? Deus deu a lei, os mandamentos e a lei. Mas depois disso, para o povo andar no deserto, não precisou da voz do Senhor por meio de Moisés? Mas a lei já foi dada. Então, se dependesse só da lei dada, do mandamento, e não saber aplicar, irmãos, aí vira essas jurisprudências. O homem então, né, reúne a Suprema Corte para decidir como aplica isso, como aplica naquilo. Irmãos, não, nós somos um povo de Deus. É Deus quem define como aplica. É Deus quem nos dá direção. Então, por isso que em Números capítulo 9, o povo marchava, né, de acordo com o mandado de Deus, de acordo com a boca de Deus que vem através de Moisés, né? Eles marchavam, levantavam acampamento e também eles como é que é? Eles paravam ali, acampavam-se também de acordo com a palavra viva de Deus. E quando você não tem mais a palavra viva de Deus, aí o homem tem que reunir como aplicar a Constituição. Aí então vem essa tradição. E no tempo de Jesus, Jesus falou assim: vocês seguem as tradições, porque acusaram que os discípulos de Jesus não lavavam as mãos para comer, segundo as tradições, né? E Jesus falou: vocês usam as tradições para ir contra a lei. Então, isso tudo, né, é uma palavra parentética, para vocês entenderem por que as tradições dos fariseus. E Paulo era zeloso pelas tradições dos seus pais, tá? Ó Senhor Jesus. Então, Paulo era extremamente zeloso das tradições. Os Gálatas receberam a graça da sua pregação, né? 1 Coríntios 9. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. 23. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Por que eu estou lendo esses versículos? Porque ele diz o quê? Ele diz: sejam como eu sou, não é isso? Sede qual eu sou, como também eu sou como vós. Quer dizer, eu me fiz como vocês para ganhar vocês. E vocês agora sejam como eu sou. Não caia na escravidão da lei, né? Viva como eu vivo, livre, né? Libertados da lei, tá? E vós sabeis que vos preguei o Evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. E posto que a minha enfermidade na carne vos foi uma tentação, contudo não me revelastes desprezo nem desgosto, antes me recebesse como anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. Que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos, né, para mos dar. Isso, irmão, isso aconteceu na primeira viagem de Paulo, quando ele foi com Barnabé, visitou Antioquia da Pisídia, né, visitou Icônio, Listra e Derbe, e ele pregou o Evangelho ali debaixo de uma enfermidade muito grave. E
possivelmente essa enfermidade é alguma enfermidade nos olhos, na vista, tá? Então por isso que ele diz, se possível fora, teríeis arrancado os próprios olhos para mos dar. Vocês queriam doar os seus olhos para que eu fosse curado daquela enfermidade grave. E a minha enfermidade era tão grave e devia ser uma coisa muito feia, né? Vocês teriam todos os motivos para se escandalizarem e não receber a palavra que vinha da minha parte. Pelo contrário, vocês me trataram como anjo. E vocês receberam a palavra e vocês foram salvos pela graça, né? Aí então agora Paulo pergunta assim, que é feito então? Que é feito dessa alegria que vocês estavam na primeira viagem? E de repente vocês tornaram o quê? Meus inimigos? Versículo 16, tornei-me porventura vosso inimigo por dizer-vos a verdade? Se eu, capítulo, só para vocês entenderem, capítulo 5, versículo 11, Paulo fala assim, eu porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Paulo sofreu perseguição. Ele sofreu o que sofreu por parte dos judeus, é porque ele pregava Cristo, pregava a cruz e Cristo, que o homem não precisa mais seguir a circuncisão, seguir a lei, porque, né, hoje Cristo nos libertou da lei, e não estamos mais sujeitos à lei, subordinados à lei, e isso causou uma grande resistência e perseguição por parte dos judeus. Irmão, era tão fácil para Paulo não sofrer tanto, era só dizer, tá bom, eu também vou começar a pregar a circuncisão. Se Paulo pregasse a circuncisão, estaria tudo resolvido, ele não seria mais perseguido. Irmão, por que a igreja de Jerusalém mudou de água por vinho de repente? Estavam numa primeira fase tão cheia de vigor, né? O Senhor avançando através dele, e de repente você não vê mais registro dos milagres, sinais, prodígios, não havia mais ensinamentos dos apóstolos, Pedro não se encontrava mais lá, os apóstolos saíram de lá, né? E só estavam dezenas de milhares de judeus que creram, todos eram zelosos da lei, e não acontecia, a obra de Deus não avançava mais. Irmãos, tudo isso sabe por quê? Porque eles não queriam ser perseguidos. Para não ser perseguido pelos judeus era muito fácil. É só voltar a pregar a circuncisão. Eu vou pregar fé, mas também vou pregar a circuncisão. Assim eu estou livre de perseguição. Aí se você voltar a pregar circuncisão, Cristo morreu em vão. Cadê o escândalo da cruz? A cruz de Cristo é um escândalo para os judeus. E nós pregamos esse escândalo. Irmãos, é a cruz que muda tudo. É a cruz que nos identifica, né? Na morte de Cristo, o nosso velho homem. É pela cruz de Cristo, irmãos, que vem a ressurreição, que nós hoje recebemos o Espírito Santo, o Espírito da promessa, para vivermos andando em novidade de vida. Então, se você volta a pregar a circuncisão, está tudo perdido. É isso que aconteceu com a igreja de Jerusalém. E graças a Deus, irmão, Paulo foi fiel. Ele continuou lutando pela verdade, a verdade do Evangelho, mas ele ganhou inimigos. Os Gálatas viraram seus inimigos. Aí ele diz no versículo 17, os que vos obsequiam não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja a favor deles. Quer dizer, aqueles que se mostram fazendo tanto esforço, eu vou ler esse mesmo versículo aqui em James atualizado, quem tiver pode ler. Tornei-me porventura vosso inimigo, por dizer a verdade, aqueles que se mostram fazendo tanto esforço para vos agradar,
Esses judaizantes bajulavam os gálatas, faziam muito esforço para agradar os gálatas, mas com que? Não agem com boas intenções. Mas o seu real propósito, vocês podem ler na King James atualizado, mas o seu real propósito é vos isolar, a fim de que sejais constrangidos a demonstrar o vosso cuidado para com eles. Eles querem arrastar vocês para ser os seus seguidores e querem isolar vocês de mim. E aí, irmão, quando você corta o suprimento da palavra à igreja, você mata uma igreja. É isso que aconteceu. Então, pela influência desastrosa dos judaizantes, os quais lhes introduziram a prática legalista da lei judaica, os gálatas perderam o amor ao apóstolo e apreço pela sua palavra. Irmãos, esse é um tiro certeiro, acertou na mosca do inimigo, né? Perderam os gálatas, irmão, impressionante. Por esse registro, você vê que os gálatas perderam espontaneidade, perderam alegria e perderam hospitalidade. Como se trata de uma luta espiritual, é impressionante como aquele amor do começo, o apreço pela palavra, o carinho que eles tinham pelo apóstolo, de repente se transformam rapidamente em inimizade, ódio e oposição. É uma luta espiritual. Outro dia, eles eram capazes de arrancar os olhos para dar para o Paulo. E passam alguns anos depois, Paulo virou opositor dele, eles viram opositor de Paulo, né? Irmãos, como isso acontece? Irmão, entre nós também, nós temos essa experiência, não é isso? Então, de repente, tanto ódio, de repente, tanta perseguição, tanta mentira, né? Tanta calúnia. Para que tudo isso? Por quê? Porque é uma luta espiritual, né? O inimigo não quer que, né, a obra de Deus avance. Então, irmãos, da mesma forma como Paulo, ele falou em Atos 20, eu vou voltar a ler isso, né? Atos 20, Paulo disse exatamente a mesma coisa, né? Versículo 29 e 30. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Quer dizer, essas pessoas fazem todo esforço para isolar o povo, a igreja do apóstolo, para quê? Qual é o intuito deles? É arrastar os discípulos atrás de si, ganhar mais seguidores. E falam mal do apóstolo e para arrastar os discípulos atrás de si. E para isso ele tem que falar coisas pervertidas. Não é a verdade do Evangelho, né? Então, irmãos, Paulo, ele foi muito fiel à verdade do Evangelho. Por que eu estou usando esse termo? Esse termo está em Gálatas 2, versículo 5, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Se Paulo cedesse um palmo, talvez a verdade do Evangelho não estaria mais entre os Gálatas e talvez não esteja mais entre nós. Graças a perseverança de Paulo, né? Paulo insistiu em permanecer firme. Ainda no capítulo 2 de Gálatas, versículo 14, quando porém vi que eles não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho. Quer dizer, Paulo, teve ousadia até de falar com Cefas, com Pedro, quando Pedro não agia corretamente. Isso tudo para preservar a verdade do Evangelho na igreja.
se ele cedesse isso, irmãos, nós estaríamos perdidos. Da mesma forma, irmãos, todos os ataques que nós sofremos nos anos passados, irmãos, foi, né, tanto é que apontaram o dedo para o meu nariz, dizendo: Pedro, você está insistindo muito sobre a palavra profética. Você está se exaltando a si mesmo, né? Isso, irmãos, se eu cedesse aquele momento, irmãos, nós estaríamos em outro rumo. Mas graças a Deus, irmãos, nessas horas nós temos que permanecer fiéis à verdade do Evangelho, mesmo diante de tantas pressões, né? Paulo não cedeu, né? Ele tanto é que, irmãos, ele foi, e no fim, a morte dele também teve tudo a ver com essas pressões todas. Ele viveu, né, depois que ele foi em Jerusalém na sua terceira viagem, ele foi preso, né, pela acusação dos judeus. Ele ficou tanto tempo, né, 2 anos em Cesareia, ficou alguns anos preso em Roma, e foi solto e voltou de novo, e no fim foi martirizado. A vida dele foi uma vida de sofrimentos, de perseguição, mas tudo isso para preservar a verdade do Evangelho, né? Então Paulo foi muito fiel à verdade do Evangelho, mesmo percebendo a mudança na atitude dos Gálatas. Ele não se tornou diplomático. Ele continuou sendo fiel, né? Ele foi incisivo e não diplomático com eles. Ele não foi diplomático. Imagina só, ele fala assim: ó Gálatas insensatos, né? Não foi diplomático, né? Admiro-me que estejais passando tão depressa, né, daquele, né, que estava ir para outro evangelho. Quer dizer, então ele não usou de diplomacia, mas ele foi muito claro, né, para que a verdade do evangelho permanecesse entre eles, e a sua atitude provocou inimizade por parte de alguns deles. Irmãos, versículo 18, vamos continuar. Versículo 18, que diz o quê? É bom ser sempre zeloso pelo bem, não apenas quando estou presente convosco, né? Isso quer dizer o quê? Paulo quis dizer que o zelo deles não seja meramente por afinidade, por amizade, sabe? Paulo veio aqui, pregou a primeira vez conosco. Não, mas coitadinho do Paulo, eu concordo com os judaizantes, mas não vamos maltratar ele. Irmãos, Paulo não quer isso, né? Não seja meramente por uma afinidade que sente por eles, mas seja por causa da verdade do Evangelho. Vocês entenderam? Eles não querem que os Gálatas sejam zelosos por ele por uma amizade pessoal. Mas por outro lado, irmãos, ter zelo por uma pessoa pode ser somente pela amizade ou meramente pelos favores que ela pode conceder para atender seu determinado interesse pessoal ou pela sua ambição, né? Então você se associa a ele por uma ambição pessoal. Então Paulo falou: eu não quero esse tipo de coisa. Mas, no entanto, irmãos, qual a nossa atitude correta para com a pessoa como Paulo? Nós devemos ter zelo pela pessoa que luta com o coração puro para preservar a verdade do Evangelho entre nós, visando, né, que a verdade de Deus permaneça na igreja. Aí versículo 19 e 20: meus irmãos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Irmãos, realmente para Paulo foi muito difícil. Eles são como os seus filhos, né? Pela pregação de Paulo, ele gerou, né, muitas igrejas, muitas pessoas. Isso nós podemos ver em 1 Coríntios 4, dá uma olhadinha rápida. 1 Coríntios 4, versículo 15.
Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu pelo Evangelho vos gerei em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo gerou a eles pelo Evangelho. Então, Paulo tratava, né, os como filhos seus, mas também como uma mãe que gera e de repente esses filhos regridem, né? Parece que voltou para trás a gestação e tem que de novo sofrer as dores de parto. Por isso que o versículo 19: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, né? Até ser Cristo formado em vós. Irmãos, ele era como a mãe que sofre dores de parto para dar à luz um filho, de novo porque os Gálatas regrediram, caíram da graça para a lei. Então, quando nós cremos em Jesus, nós somos regenerados por uma semente divina. Você sabia disso? Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos afirma isso. 1 Pedro 1, 23. Senhor Jesus. Nosso tempo passou tão rápido. 1, 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, nós nascemos de novo, nós somos regenerados, irmãos, não com uma semente corruptível. Assim como a nossa carne veio a existir através de uma semente corruptível, que nós viramos homem. Mas agora Deus quer criar uma nova criação. Essa nova criação não é mais do mundo corruptível, é do mundo da esfera incorruptível. Então a semente que vai nos gerar de novo regeneração não é mais de uma semente corruptível, é de uma semente incorruptível. E essa semente incorruptível foi semeada, foi plantada em nossos corações através de quê? Mediante a palavra. Olha a importância da palavra. A palavra foi capaz de semear uma semente em nosso coração e essa palavra germina dentro de nós, porque o coração do homem é a terra para a semente de Deus entrar, germinar, crescer e dar fruto. Onde está isso? Mateus 13. Mateus 13 mostra: o semeador saiu a semear. Nosso Senhor Jesus Cristo é o semeador que saiu a semear. E que semear o quê? É semear a palavra do reino. Ele semeava a palavra do reino, mas em que? Que é a terra? É o coração do homem. Então o coração do homem, irmãos, o meu coração, o seu coração é muito precioso para Deus. É a única terra onde a semente divina é capaz de germinar, crescer e dar fruto. Por isso que o inimigo de Deus disputa tanto o seu coração. Ele quer ocupar seu coração com o mundo. Ele quer ocupar seu coração com o mundo do sustento, né? Fazendo com que você não tenha tempo, né? Ele quer ocupar seu coração com as concupiscências da carne, com as coisas carnais, com pecado, né? com a prostituição, tal. E ele quer ocupar seu coração com a concupiscência dos olhos, né? Atraindo você com o mundo da moda, mundo da, né? Vocês sabem, eu não vou nem dizer muito, e a soberba da vida. Você quer ter muito dinheiro, né? E quem tem muito dinheiro vive de uma forma soberba, irmãos, e você está totalmente perdido para Deus poder germinar com a sua semente dentro de você. Então essa é a disputa, né, de Deus. Então, só que uma vez que a semente entra em nós, não pode ficar parada. E nós todos, graças a Deus, recebemos essa semente. Mas
Satanás continua atrapalhando o seu crescimento, né? Com espinhos, com pedras, né? Com tráfego à beira do caminho. Irmãos, Deus quer uma boa terra. Por isso essa semente em nós precisa, esse Cristo que agora habita no nosso coração, precisa crescer, expandir para a nossa alma. Cristo precisa ganhar nossa mente, emoção e vontade. E para isso Deus está santificando a sua igreja, né? E Efésios capítulo 5, versículo muito conhecido. Cristo hoje está santificando a sua igreja de que maneira? 5, versículo 25 e 26. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Irmãos, até a formação de Cristo em nós, o crescimento dessa semente, irmãos, vem pela palavra. Porque, irmãos, nós ainda temos a velha criação. Ainda temos muitas impurezas no nosso coração. E nós precisamos ainda da lavagem, né? E essa lavagem vem pela palavra. Essa palavra que nós recebemos, que nós inculcamos, fazendo imersão, vivemos, pregamos o evangelho. Irmão, tudo isso faz com que o nosso coração seja purificado. E assim nós somos santificados. E aí no fim nós nos tornamos para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Deus quer. Aí, irmãos, nós estaremos no período dos filhos herdeiros. Estaremos prontos para herdar toda a promessa, né? Então o objetivo do apóstolo é fazer deles filhos herdeiros da bênção prometida a Abraão pelo Espírito prometido. Alcancemos a plena filiação, maturidade total, né? É para isso que o Senhor nos resgatou da lei, e para hoje vivemos pela graça. Que Cristo seja formado em nós, Ele possa crescer, conquistar a nossa alma, né? A nossa mente, emoção e vontade. Ele habite, né, em nosso coração totalmente, para que nos transforme em filhos herdeiros, para poder herdar a promessa que Deus deu a Abraão. Nós somos herdeiros do mundo, porque Cristo, né, é o Filho que vai herdar esse mundo, e nós vamos herdar com Ele. E principalmente os vencedores, né, vão estar reinando com Cristo no reino vindouro durante 1000 anos. E eu quero participar dessa parte da herança, que é reinar juntamente com Cristo durante os 1000 anos. Eu ainda tenho versículos 21 a 31 sobre duas alianças, sobre a lei, mas não tenho mais tempo para falar. Então essa parte aqui vamos deixar para a próxima mensagem, tá? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Para qualquer situação, Senhor, para levar o teu evangelho do reino, Senhor, em todos esses continentes. Por isso, Senhor, nós te pedimos para fortalecer a cada um deles, guarda a saúde deles, Senhor, guarda a saúde mental, a saúde física, a saúde espiritual. Fortalece o Senhor enquanto estiveram fazendo o teu trabalho, pregando o evangelho do reino, ganhando pessoas para ti. Senhor, multiplica o fruto das mãos deles. Senhor, com todas as dificuldades, nós cremos na tua bênção. Senhor, com teu poder da tua palavra, Senhor, pode fazer prosperar a obra das mãos de cada um deles. Em teu nome nós oramos. Amém. Na segunda semana na Coreia do Sul, o Senhor já fez muitos milagres. Nós revemos os nossos contatos abertos do ano passado. E daqui 2 dias, irmãos, ore por nós, porque nós estamos iniciando uma mission trip na Coreia do Sul.
Ulsan, né, passar pelas cidades interiores também aqui da Coreia do Sul, para abrir novas frentes, para abrir casas, para que realmente, né, o evangelho possa ser consolidado nesse país. Como Abraão saiu da sua terra para um novo lugar, hoje nós estamos aqui para conquistar novas terras, para estabelecer o governo de Deus aqui na terra. E sabemos que o Senhor vai nos abençoar muito, porque o Senhor já falou e nós cremos. Senhor Jesus, Queremos fazer que você faça parte disso. Ore por nós, esteja acompanhando, esteja orando por nós e ofertando também. Amém!